pessoal, tudo bem? Nós vamos dar sequência aqui a esses encontros que eu estou chamando de bastidores, de cozinha do Sítio Pau d'Água. A ideia então é mostrar os conceitos, as teorias, as ideias que estão por trás da atuação do sítio e que no dia a dia dos cursos a gente acaba passando por cima disso porque tem outros interesses, tem outras coisas para mostrar. Então agora é o momento que a gente está aproveitando a pandemia para refletir um pouco, para fazer uma reflexão ética, uma reflexão de valores, uma reflexão de conceitos que baseiam a atuação do sítio. Hoje eu quero falar para vocês dessa contradição, o quanto a permacultura entra em contradição com a lógica do capitalismo. No fundo, o que eu gostaria de tentar demonstrar é que a permacultura ela é necessariamente anticapitalista. Por quê? Porque permacultura é uma ética. Só lembrando, a permacultura então, ela é uma metodologia de design para assentamentos humanos, baseada em uma ética e em princípios éticos. Isso é permacultura. Permacultura não é uma técnica, não é fazer coisas. Permacultura é quase como uma filosofia. Ela é um conjunto de valores que permeia a nossa ação no mundo. O capitalismo também tem seus valores, também tem sua lógica, também tem a sua maneira de funcionar. E o que eu quero mostrar é que há uma contradição entre essas duas lógicas, entre essas duas éticas, entre essas duas maneiras de conceber o mundo. E que elas são simplesmente contraditórias entre si. É ou uma coisa ou outra. Então vamos começar aqui comigo aqui, ó. Capitalismo. Um dos princípios do capitalismo é o princípio do crescimento infinito. O capitalismo depende do crescimento. Se eu invisto 10 reais em alguma coisa e eu ganho 10 reais depois de um ano, eu nunca mais invisto naquilo. Porque eu preciso ganhar 15, 20, 30, 40. O capitalismo depende sempre desse mais, dessa mais-valia, dessa mais exploração, desse lucro que ele é capaz de oferir. Eu só tenho a produção então se eu tenho uma possibilidade de crescimento. Aí alguns autores vão falar do mito do crescimento infinito. Se uma economia de um dado país, por exemplo, para de crescer, é sinal que o país está em crise. O capitalismo precisa crescer o tempo todo ou ele morre. Qualquer sistema de produção que se diga capitalista está pressuposta a necessidade de um crescimento constante e infinito. E aí isso leva até alguns autores a dizerem uma piadinha, né? Assim, se você acredita em crescimento infinito num planeta finito, ou você é louco ou é economista. Porque é evidente que esse crescimento infinito é impossível, mas para o capitalismo ele é necessário. A permacultura, paradoxalmente, vai trabalhar com o princípio de bastança, o terceiro princípio da permacultura, que é o princípio da autorregulação, da autolimitação. Eu tenho que chegar a um ponto e dizer, deu, isso basta, eu não preciso mais do que isso. Eu tenho que chegar num ponto em que o grau de contentamento e a produção que eu tenho dê para as minhas necessidades, com uma certa folga, mas a ideia de crescer o tempo todo é totalmente avessa à permacultura. Eu tenho que chegar num ponto, num limite de equilíbrio, porque se eu cresço demais, eu estou tirando do ambiente em excesso, e aí eu não tenho uma cultura permanente. Eu só vou ter a permanência da cultura se eu me auto-impuser limites de produção e limites de consumo. Então a permacultura, ao contrário do capitalismo, não pode prever o crescimento. Ela é feita para ter a estabilidade, uma estabilidade dinâmica, uma estabilidade com o movimento, mas ainda assim uma estabilidade e não um crescimento infinito. Segundo ponto, o capitalismo é baseado em monoculturas, padronização e especialização. Henry Ford, que foi um empresário, o vetor dos carros Ford, né? Ele se utilizou de uma metodologia criada por Taylor, que previa ali a padronização da produção para aumentar ganhos. Então imagina o seguinte, antes do capitalismo industrial principalmente, um artesão ele fazia todas as etapas de uma peça. Vamos pegar uma cadeira. Ele selecionava a madeira, ele cortava a madeira, ele juntava a madeira, ele invernizava. O design era o próprio artesão que fazia. A comercialização era o próprio artesão que fazia. Com o capitalismo, e o capitalismo industrial em particular, começa a haver uma especialização do trabalho. O que o Taylor descobriu? Se eu pegar uma pessoa para que ela apenas aperte um parafuso durante 8 horas por dia e ela tenha apenas um único movimento, ela não faça mais nada além do que esse movimento, ela vai produzir muito mais do que se ela fizer o móvel inteiro, o carro inteiro, a geladeira inteira. Então ele dividiu o trabalho humano em pequenas parcelas e cada um se especializava em fazer apenas uma coisa.
Para que isso funcionasse lá no outro lado da linha de produção, quando a coisa saía, quando o equipamento saía, eu tinha que ter equipamentos iguaizinhos. Todas as cadeiras que saem são iguais. Todas as geladeiras que saem são iguais. Todos os carros que saem são iguais. Então, ele descobriu a vantagem competitiva da padronização. Na agricultura é a mesma coisa. Se eu planto apenas um tipo de vegetal, eu tendo a ter uma produção maior, evidentemente, daquele vegetal, do que se eu fizer um policultivo. No final das contas, o que importa para o capitalismo é cada vez mais a especialização. Cada pessoa, cada sistema tem que fazer apenas uma coisa para fazer da maneira mais rápida possível e da maneira mais barata possível e da maneira mais rentável possível. Então ele é sempre baseado na ideia da monocultura, daquilo que deve ser especializado e reduzido a um único tipo de padrão. Já a permacultura vai partir do princípio oposto. O policultivo é que dá resiliência e resistência a um sistema. A permacultura vai partir da ideia da diversidade. Quanto maior a diversidade daquilo que eu produzo, mais seguro é o meu sistema. Quanto maior a diversidade das atividades que eu desempenho, mais segura é a minha vida. Quanto maior a diversidade das relações que eu tenho, mais ricas e mais possibilidades eu vou ter. A permacultura trabalha com a ideia das relações entre elementos de um sistema. E qual que é o objetivo maior de um design de permacultura? É você aumentar, ampliar, maximizar as relações entre os elementos. Portanto, ela é intrinsecamente uma lógica, um pensamento, uma ética da diversidade e do policultivo. A permacultura não funciona como monocultura. Um dos grandes problemas de você usar a permacultura, por exemplo, para produzir alimento para mercado, é que você não consegue produzir muitos produtos padronizados. Você tem muitas coisas, mas todas elas diferentes. Exatamente o contrário do que prevê o capitalismo. Então há uma contradição entre esse tipo de lógica. Terceiro ponto, o capitalismo parte do pressuposto da heteronomia na produção. O que significa isso? O trabalhador não pode decidir sobre a velocidade da produção, os objetivos da produção e a maneira como as coisas são produzidas. Ele chega para ele aquela coisa assim como fosse uma tarefa. Você tem que cumprir isso aqui 8 horas por dia desse jeito. Ele não pode palpitar no processo de produção. No limite, nem mesmo o dono da fábrica consegue apitar. Por quê? Porque ele tem que seguir padrões de mercado, ele tem que seguir essa lógica de mercado. Então, no fundo, nem ele mesmo escolhe a maneira de produzir e os objetivos da produção. O trabalhador dentro do capitalismo, ele não pode decidir, porra, eu não quero fazer armas, ou eu não quero fazer adubo químico, ou eu não quero trabalhar com certo tipo de produto. Ele vai trabalhar com aquilo que tiver à disposição para ele trabalhar, com a possibilidade que ele tiver. E ele não manda no seu processo de produção. Acho uma sacanagem do caralho, por exemplo, com a mulher, que tem toda a questão dos seus hormônios, das suas fases, e dane-se, não importa o jeito que você esteja, você tem que produzir, você tem que estar trabalhando, você tem que estar animada com o cliente, você tem que estar ativa, passa por cima da individualidade, passa por cima daquele corpo, passa por cima daquela subjetividade. No capitalismo, então, a produção de tudo que é feito não depende daquele que faz. Ela chega para ele fechada, ele não tem condições de decidir sobre o que produz. Na permacultura vai se trabalhar com a ideia de autonomia compartilhada. Quem define os objetivos da produção, o que ser produzido, como vai ser distribuído, de que forma esse produto tem que entrar dentro de relações junto com as pessoas, é sempre a pessoa que está trabalhando na sua coletividade, na sua comunidade. Por isso uma autonomia nunca é individual, mas uma autonomia compartilhada. As pessoas têm controle sobre aquilo que produzem e têm controle sobre o ritmo da produção, têm controle sobre os objetivos da produção. A gente para pensar se é ético produzir uma coisa de certo jeito ou não. O que é melhor para minha comunidade? Que tipo de queijo eu vou produzir? Que tipo de roupa eu vou produzir? Dentro do contexto da minha comunidade. Então eu saio de uma ideia de que o trabalho é uma coisa externa, no capitalismo ele é uma coisa externa, ele é uma coisa que cai na minha cabeça, para um trabalho que é orgânico, que surge da minha atuação no mundo junto com a minha comunidade. Então a maneira de organizar o trabalho é totalmente diferente no capitalismo e na lógica da permacultura. Um outro ponto é que o capitalismo trabalha com lógica da acumulação. Eu vi esses dias que o dono da Amazon
foi o primeiro empresário a conseguir um patrimônio de 200 bilhões de dólares. Eu me pergunto, que catso um ser humano quer fazer com 200 bilhões de dólares? Para que serve 200 bilhões de dólares? Não serve para nada. É porque no capitalismo a acumulação é um fim em si mesmo. Eu vou acumulando, acumulando, acumulando para acumular mais, acumular mais, acumular mais. O objetivo da acumulação é produzir mais acumulação num ciclo infinito em que a acumulação ela já não tem mais a ver com a necessidade, não tem mais a ver nem com o prazer da pessoa. Ela se transforma numa entidade autônoma em que a acumulação vale por si mesma, o que é uma doença mental, para se dizer o mínimo disso. Na permacultura nós trabalhamos com a lógica da distribuição. Eu quero produzir o bastante para que eu possa ter as minhas necessidades atendidas, mas eu também quero que o meu vizinho, que a minha comunidade tenha as suas necessidades atendidas. Então eu vou tentar fazer com que aquilo que eu produzo seja da maneira mais justa possível, compartilhada com o meu entorno. A permacultura ela vai trabalhar com o princípio da dádiva, sim, da doação. Às vezes é interessante se criar uma cultura de doação na sua comunidade. Também com o princípio da troca, mas de uma troca que seja não econômica, uma troca que seja uma troca de recursos. Eu tenho galinha, você tem alface, o outro tem gelo, e a gente tenta permutar essas coisas entre nós. A troca econômica, que é a que possibilita a acumulação, é a última coisa a ser pensada. A permacultura ela não vai prever a acumulação, ela não tem uma afinidade com a acumulação, exatamente o contrário da lógica do capitalismo. Outro ponto, o capitalismo trabalha com a lógica da escassez. Ele nos vê como indivíduos atomizados, fragmentados, isolados, que competem por recursos escassos. Então, se eu tenho esse celular, o outro não pode ter o mesmo celular. Se eu tenho esse pedaço de terra, o outro não pode ter o mesmo pedaço de terra. É como se tudo aquilo que fosse produzido fosse pouco para nossa necessidade, fosse pouco para nossa ganância, para nossa vontade de ter. Então, o que dá o preço de um produto é a disputa que as pessoas fazem em relação a ele. Se eu tenho muita gente querendo um celular que é limitado, o preço dele aumenta. Essa é a lógica do capitalismo, trabalhar com uma escassez produzida. O capitalismo cria a escassez para extrair valor a partir dessa escassez criada, da raridade de um produto. Quanto mais raro e mais desejado, mais caro ele vai ser. É assim que você consegue extrair mais valia, extrair lucro desse objeto. Já a permacultura vai partir da lógica da abundância. É uma lógica que está relacionada com a natureza. Imagina quantos abacateiros são capazes de nascer a partir de um único pé de abacate. Imagina um pé de feijão guandu. Quantos pés de feijão guandu eu consigo produzir a partir de um único pé de feijão guandu? A natureza trabalha com uma lógica da abundância, com uma lógica eu diria até do excesso, uma lógica de uma produção que é ilimitada. E na permacultura, tudo vai ser feito para produzir sistemas de abundância. Sistemas em que a gente possa garantir as necessidades das famílias, a necessidade da comunidade e a necessidade de todos os outros seres vivos que compartilham aquele terreno com a gente. O nosso desenho, ele não se limita a atender o nosso próprio umbigo. Ele é um desenho que se desdobra com um desenho para colaborar com a vida natural, com a vida do entorno, com a vida social, com a cultura humana, e ele transborda de si mesmo em abundância, ao contrário dos sistemas capitalistas. Uma coisinha só para a gente terminar aqui, antes de fechar essa fala, eu queria só fazer uma nota mental aqui. Quando eu falo capitalismo, automaticamente as pessoas já colocam em contradição o socialismo. Eu queria dizer, eu e muitos outros autores consideramos que a experiência que houve, por exemplo, em União Soviética, em Cuba, agora, sei lá, na Coreia do Norte, isso que normalmente as pessoas chamam de comunismo ou de socialismo, no fundo, como lógica, pode ser interpretado como uma forma de capitalismo de Estado, em que ao invés, os princípios são basicamente os mesmos, a lógica é praticamente a mesma, mas ao invés de ter o mercado como agente da economia, eu tenho o Estado como agente da economia. Mas esses países tidos como socialistas hoje, eles também têm uma lógica de produção infinita, eles também têm uma lógica de monocultura, eles também têm uma lógica de heteronomia, eles também têm uma lógica de acumulação, eles também trabalham com a ideia de escassez, eles são muito parecidos com o capitalismo.
Politicamente eles são diferentes, mas economicamente eles são muito parecidos com o capitalismo. O que faz com que esses autores, eu entre eles, a gente trabalha com essa ideia de que capitalismo e socialismo, esse realmente existente, eles se unem numa espécie de uma lógica superior que nós chamamos de produtivismo. Eles são sociedades produtivistas, sociedades que vivem pela produção. A permacultura, ela vai se opor a essa visão de produtivismo. Ela vai se opor a essa visão de que o objetivo da vida humana é simplesmente produzir e acumular, produzir e acumular, produzir e acumular, que era comum tanto no capitalismo como no socialismo. Então, quando eu estou falando aqui em capitalismo e superar o capitalismo, eu não estou falando em União Soviética, não estou falando em Cuba. Eu estou falando em produzir uma outra lógica, uma outra maneira de estar no mundo, uma outra maneira de produzir que supere o produtivismo e nos permita ter uma outra relação entre nós mesmos e uma outra relação com a natureza. Muito mais harmônica, muito menos exploratória e, portanto, permanente. A condição de permanência da permacultura é que ela tenha essa lógica oposta à lógica do capitalismo e do produtivismo. Para finalizar agora de vez, eu queria dizer que, na minha opinião, e vários permacultores vão concordar comigo, outros vão discordar, mas na minha opinião e da maneira como nós trabalhamos aqui no sítio, falar de permacultura sem levar em consideração modo de produção não existe. Permacultura sem uma crítica do capitalismo e do modo de produção, uma crítica aguda do nosso modo de produção, ela é simplesmente passatempo de neo-rural playboy. Ela perde totalmente a sua potência, ok? Eu ainda vou apontar aqui para um próximo vídeo que nós vamos gravar um pouquinho mais para frente, que é discutindo a ideia de vínculos e de comunidades, ok? Mas isso aí vai ficar para uma outra oportunidade. Valeu!